Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. O Eduardo amava jogar bola e os pais dele abraçavam aquele sonho com uma força. E eles corriam atrás de tudo, sabe? E eu via nos olhos deles que aquele futuro do filho era quase como um projeto de família inteira. E foi justamente por isso que quando ele me levou na casa dele, eu percebi que talvez eu estivesse entrando num lugar onde não havia espaço para mim. Bom, a mãe dele não fez rodeios. Disse com toda a clareza que não era para eu criar expectativa nenhuma, porque o Eduardo tinha uma carreira promissora e qualquer namorico só atrapalharia. E eu fiquei morrendo de vergonha, porque até então eu não sabia que o negócio era sério. E a dona Simone disse que não queria Maria Chuteira no pé dele enquanto ela tivesse forças para evitar. Iria fazer aquilo sem rodeio. E foi como se eu estivesse invadindo uma vida que já tinha dono, já tinha direção, já tinha planos que não incluíam ninguém além do Eduardo e do futebol. E sabe de uma coisa? Depois que eu saí daquele almoço, eu terminei com o Eduardo. Não foi uma decisão impulsiva, sabe? Foi a única coisa que fez sentido depois de ver tão claramente que eu não cabia na vida que ele e a família planejaram. Eu estava magoada, envergonhada e com a sensação de que eu tinha levado um choque de realidade. Só que, ao contrário do que eu pensava, o Eduardo desabou. Ele voltou para casa chorando, sem chão, juntamente com aquele sonho de jogador que todo mundo colocava sobre os ombros dele. E naquele dia, ele entrou no banheiro dizendo que não aguentava mais, que aquilo estava grande demais para ele. E a família, entrou num desespero, olha. A mãe dele, então, aquela mesma mulher do almoço, sabe? Que tinha deixado claro que eu não deveria fazer parte da vida do filho, apareceu na porta da minha casa implorando por ajuda e me pediu para ir até lá conversar com o Du. E ela me olhou com carinho, sabe? Era como se no desespero ela tivesse enxergado que eu não era ameaça nenhuma, que eu era só uma menina que gostava do Du, que conheceu ele na quadra e que nem sabia dos projetos que tinham para ele. E a dona Simone acabou cedendo. Enfim, agora deixa eu falar um pouco sobre mim, sobre os meus pais. Bom, eu cresci basicamente com o meu pai. E ele nunca mediu esforços por mim. Tudo que podia fazer, ele fazia, sabe? E fazia com gosto. Era o tipo de homem que trabalhava o dia inteirinho e ainda assim chegava em casa disposto a me ouvir, a me orientar, a me proteger. Tudo era para mim e por mim. Ele era o meu porto seguro, o meu chão, a pessoa que eu sabia que estaria lá, independente de qualquer fase da vida. A minha mãe tinha se separado e seguido um outro caminho. Eu sabia que ela gostava de mim, mas a verdade é que a gente não tinha aquela ligação profunda que tantas mães têm com as filhas. Era carinho, mas não era cumplicidade. Agora, já com o meu pai, era diferente. Ele me tratava com um cuidado que ia além do básico. Se importava de verdade, era o meu amigo, meu defensor, minha referência. E por isso, quando o Eduardo apareceu na minha vida, o meu pai não ficou nada confortável. Ele me achava nova demais, sabe? Inocente demais, e tinha medo que eu me machucasse.
E a resistência dele não era a implicância, era amor, era a proteção. Mas quando a dona Simone apareceu lá em casa, dizendo que era melhor deixar o namoro acontecer ali do que escondido por aí, ele acabou cedendo. E o Eduardo e eu namoramos por 2 anos. E eu vibrava, sabe, por cada conquista dele. Acompanhava tudo de perto, torcendo como se fosse a minha própria vitória. E o Du não era famoso, nem tinha assim um contrato grande. Era um menino de base que passou por vários times pequenos da região, jogou em 2 categorias de base da cidade e depois conseguiu uma vaga em um clube da região metropolitana. E a família dele comemorava cada pequeno avanço como se fosse uma convocação profissional. E nesse ritmo de sonhos e expectativas, um dia o Eduardo me pediu em casamento. E aquilo mexeu comigo de um jeito que eu mal sei explicar. E eu respondi que sim. Mas quando a mãe dele soube, foi categórica. Disse que era melhor esperar mais, que casamento naquela idade só iria atrapalhar os projetos do Eduardo. E eu, tentando não causar conflito, sabe? Acabei entendendo. Achei que realmente a gente podia esperar, que não havia motivos para tanta pressa. Só que o Eduardo não desistiu. Ele tinha essa coisa intensa, sabe? Meio impulsiva de querer provar que era capaz de sustentar um compromisso mesmo tão novo. E foi assim que ele apareceu com um anel de noivado. E a gente noivou. E isso deixou a dona Simone furiosa. Ela não queria ver o filho dando espaço para nada que não fosse o futebol. Olha, muito menos para um compromisso que exigia maturidade, responsabilidade e, principalmente, prioridade. E sabe de uma coisa? Não foi porque eu queria dar o golpe da barriga, mas aconteceu e eu engravidei. E aquilo caiu como um choque para todo mundo, para o meu pai e principalmente para a dona Simone. Ela reagiu como se eu tivesse feito aquilo de propósito. Disse que a gente estava brincando com a vida, que aquilo não podia ter acontecido, que o Eduardo tinha um futuro e que eu estava atrapalhando tudo. E foi uma perturbação, nossa, sem fim, tanto dentro quanto fora de casa. E como se a vida tivesse apertado todos os botões ao mesmo tempo, nesse mesmo período, veio o primeiro convite real para o Eduardo sair do estado. Um clube pequeno do interior de Minas Gerais abriu vaga para a categoria e chamou ele para fazer testes. E o Eduardo embarcou dizendo que nada mudaria entre nós e que a gente ia se casar independentemente da vontade da mãe dele. E mesmo longe, ele fazia questão de participar, sabe? Ligava todos os dias, pedia para que eu colocasse o telefone na barriga, dizia que queria que o filho ouvisse a voz dele. Era um namoro adolescente, tentando sobreviver a uma carga que nenhum dos dois estava preparado para segurar. E o meu pai, mesmo chateado, não me desamparou em nenhum momento. Continuou sendo o meu chão, o meu apoio silencioso, o homem que nunca mediu esforços por mim. E foi justamente nesse período, quando tudo parecia desabar de uma vez, que ele segurou a minha mão sem fazer perguntas. Ele apenas estava ali. E tudo que a dona Simone dizia para mim, eu não contava para ele. E engoli muitos desaforos calada, sabe? Tentando evitar mais problemas, tentando proteger a paz da minha casa e do coração do meu pai, que já carregava muitas preocupações. E quando eu estava com 4 meses de gravidez, ela apareceu na minha porta numa hora em que o meu pai estava trabalhando.
Chegou alterada, sem filtro, e despejou tudo de uma vez. Me chamou de interesseira, disse que eu era uma golpista e que eu queria estragar era a vida do Eduardo, que nem eu e nem nenhuma outra iria atrapalhar o futuro dele. E teve a coragem de dizer que se dependesse dela, aquele bebê nem viria ao mundo. E eu tremia. Não era de medo, sabe? Mas de indignação. O meu coração batia forte, mas eu não disse nada. Eu só escutava, de cabeça baixa, tentando manter a calma para não prejudicar o meu bebê, enquanto ela falava tudo o que queria. E a minha vizinha, Dona Luísa, ouviu a falação toda, sabe? Primeiro, colocou a cabeça por cima do muro para entender o que estava acontecendo. E quando percebeu o tom da conversa, saiu da casa dela e veio até a minha porta. A Dona Luísa, quando os meus pais se separaram, era ela quem me levava e buscava na escola. E por isso acabou adquirindo um carinho por mim. Se preocupava comigo, sabe? A gente conversava bastante. E quando ela me viu ali, quieta, com a mão na barriga tentando me segurar, ela não conseguiu ficar calada e tomou a frente, dizendo que a Dona Simone não tinha o direito de tratar ninguém daquele jeito, muito menos uma menina grávida, sozinha e vulnerável. E ainda reforçou que aquilo era caso de polícia, que ultrapassava qualquer limite de educação, de respeito. E foi a presença dela que fez a Dona Simone recuar e ir embora, deixando claro que já tinha dito tudo o que queria. E se eu falasse pro Eduardo, a coisa ia ficar pior pro meu lado. E quando ela fechou o portão, eu desabei. Olha, o meu corpo inteiro tremeu, a garganta ardia, as minhas mãos suavam. Foi como se todo o meu nervoso, aquele que eu tinha segurado, tivesse explodido tudo de uma vez só. E eu comecei a chorar, mas a chorar sem conseguir controlar. Era um choro profundo, desesperado, daqueles que a gente sente na alma. E eu fiquei tão nervosa, tão abalada, que eu comecei a passar mal. O nervoso daquele dia mexeu tanto comigo que o meu corpo reagiu na hora. A barriga, que ainda era pequena, começou a endurecer e veio uma dor fina, contínua, que tomou parte baixa do meu ventre. E eu senti um calor subir, a visão ficou turva e eu perdi as forças das pernas. E a Dona Luísa correu comigo, me segurou pelo braço e insistiu para me levar ao hospital. Enquanto isso, eu tremia por inteira, tentando respirar enquanto eu sentia que algo errado estava acontecendo dentro de mim. E no hospital, aconteceu tudo tão rápido que eu mal consegui entender. Exame, correria, os médicos me olhando com urgência. E então veio a notícia que me desmoronou. Eu tinha perdido o bebê. Com 4 meses, o corpo não tinha sustentado o estresse e a gestação terminou ali da forma mais silenciosa e devastadora possível. A sensação foi de um vazio absoluto, uma perda que não dá para medir. Não era só um bebê, era uma esperança que eu já carregava com amor. Era um futuro que eu já tinha desenhado aqui dentro de mim, sabe? E o meu pai correu para o hospital assim que soube e ficou ao meu lado sem perguntar nada, sem querer saber o motivo. Ele só me abraçou do jeito que sempre fazia quando a vida me derrubava. Olha, voltamos para casa e quem contou tudo para ele foi a Dona Luísa. Ela contou tintim por tintim. E ele ficou
tão nervoso que eu pensei até que ele ia ter um treco, mas eu implorei para ele deixar aquela família para lá, que eu não queria mais nada, não queria ver o Eduardo, e terminei com ele por telefone. E ele ficou sem entender nada, sabe? Tanto que arrumou um jeito de aparecer em casa. E quando soube da verdade, ficou doido. Olha, ele ficou revoltado, brigou com a mãe, disse que ela não podia ter feito aquilo. E foi uma confusão só. A mãe dele ligou em casa, disse que eu só tinha entrado na família para causar estrago. Que ainda bem que aquela criança não tinha vingado, porque senão o Eduardo iria acabar indo pro buraco junto com a gente. Bom, eu não aguentei a pressão. Por mais que eu amasse o Dudu, sabe? Por mais que eu soubesse do amor que ele tinha por mim, ficou claro que eu não tinha forças para enfrentar a mãe dele. Ela era terrível, invasiva, controladora, capaz de transformar qualquer passo nosso em tempestade. E eu já estava fragilizada demais para continuar lutando com alguém que não queria ver o meu bem. E assim como eu, o Eduardo ficou abaladíssimo. Ele sentiu a perda, sentiu o fim, sentiu o peso de tudo que tinha acontecido. Mas ao mesmo tempo a carreira dele estava acontecendo. E sabe, eu não queria ser o motivo de um desabamento maior. Eu não queria que ele carregasse a culpa ou que pensasse que precisava escolher entre mim e o sonho dele. E por isso eu pedi para que ele seguisse. Pedi para que cuidasse da sua vida, das oportunidades, dos caminhos que estavam se abrindo. E disse que se realmente fosse para a gente ficar junto, o destino daria um jeito de cruzar as nossas vidas de novo. Assim, mais maduras, mais pronta, menos machucada. E a gente não voltou naquele momento. Não por falta de amor da parte dele, mas porque eu entendi que aquele capítulo precisava terminar ali. Por mim, sabe? Pela minha sanidade, pelo meu luto, pela minha recuperação. Era o que eu conseguia fazer na época. Soltar, mesmo doendo, e aprender a caminhar sozinha. E o meu pai ficou do meu lado. Quando eu me recuperei, decidi ir atrás de um emprego, fazer um curso, e a minha vida também começou a andar. E sabe, eu sabia Dudu, porque ele me mandava mensagem contando o que tinha acontecido e eu ficava feliz, feliz mesmo por todas as conquistas dele. O Dudu era um cara legal. E como eu já tinha terminado o ensino médio, eu pensei em fazer um curso superior, construir algo meu, mudar a vida de verdade. Só que antes de qualquer plano grande, eu precisava trabalhar. E o meu pai estava começando a namorar uma moça chamada Mayumi, que tinha uma clínica de estética. E ela acabou me dando um emprego. E então eu comecei a gostar do que eu vi ali. Eram mulheres entrando cansadas e saindo assim, mais leves, mais bonitas, mais confiantes. E foi ali naquela clínica simples que eu comecei a descobrir um novo caminho para mim. E um dia a Mayumi me chamou e disse que se eu quisesse fazer um curso de cosmetologia e estética, ela mesma pagaria. E eu aceitei na hora. E o curso mudou tudo. Eu me descobri ali e para mim era quase que terapêutico. E foi nessa fase que eu percebi que apesar das dores que ficaram lá atrás, eu estava florescendo de um jeito diferente. O Eduardo tinha seguido a vida dele e eu seguido a minha. Às vezes eu lembrava com carinho, sabe? Outras com saudade do que não deu certo. Mas no fundo eu sabia. Aquela separação tinha me empurrado para um lugar que eu jamais imaginaria alcançar sozinha. Eu estava aprendendo a viver de novo. E eu e a Mayumi nos dávamos
tão bem, sabe? Ela era bem parecida com o meu pai. E quando segurava a mão de uma pessoa, olha, não soltava mais. E a nossa amizade só cresceu. Ela se casou com o meu pai e meses depois ela engravidou e deixou as responsabilidades todinha da clínica comigo. Mas eu dei conta. Bom, o Eduardo estava indo muito bem no clube onde atuava. Crescia, amadurecia, ganhava destaque. E foi justamente nesse período que ele apareceu de novo. Assim, do nada, sabe? Como se o coração dele tivesse puxado o caminho de volta até mim. E ele dizia que não podia me deixar escapar, que eu era o amor da vida dele, que tinha entendido o valor que eu tinha e não queria mais viver longe. E fez várias provas de amor. Tentou mostrar, sabe, que estava disposto a enfrentar o que fosse por mim. E aqui dentro, sabe, aqui dentro, eu sabia que por ele a gente conseguiria, porque o Eduardo sempre foi carinhoso, intenso, verdadeiro no sentimento. Mas atrás dele havia um muro alto, a mãe dele. Aquela mulher era perigosa demais, controladora, invasiva, capaz de destruir o que eu estaria construindo com tanto esforço. E eu já tinha aprendido. Olha, e eu aprendi da forma mais dolorosa que o amor não sustenta uma vida se a base estiver marcada por medo e por abusos emocionais. E eu sabia que voltando eu colocaria tudo a perder. A minha paz, a minha saúde, a minha recuperação. E então, mesmo amando ele do fundo do meu coração, eu não reatei. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu olhei nos olhos dele e pedi, e implorei para que ele me esquecesse. Doía negar aquele amor, sabe? Doía ver ele indo embora triste. Mas era o certo a se fazer. E meses depois, o Eduardo sofreu um acidente grave de carro. Olha, ele não estava fazendo nada de errado. Não estava correndo, não estava bebendo. Inclusive era um amigo que estava dirigindo. E bastou um descuido, uma curva mal feita, um impacto forte. E a vida dele mudou para sempre. Porque o acidente atingiu principalmente a perna direita. Justamente a perna do chute, da força, do sonho que ele carregava desde menino. E foram cirurgias, meses de fisioterapia, idas e vindas ao hospital. E o médico falou que, com muita sorte, ele voltaria a andar normalmente. Mas jogar em alto nível, isso seria impossível. E assim a carreira dele terminou antes mesmo de começar. Aquele sonho que sustentava a família inteira, sabe? Aquele peso que colocaram nas costas dele desde criança se desfez assim, em segundos. E pela primeira vez, o Eduardo foi visto como uma pessoa, não como uma promessa, não como um investimento, nem um futuro, mas como alguém que precisava de cuidados. E quando eu soube do acidente, o meu coração apertou. E o Eduardo pediu para que eu fosse visitá-lo. E eu fui algumas vezes. Ele estava fragilizado, machucado, não só no corpo, mas no sonho, no orgulho, naquilo que acreditava ser o futuro dele. E ver aquele menino forte, cheio de esperança, preso numa cama, sem saber como recomeçar, mexeu profundamente comigo. Só que, como sempre, a mãe dele tomava tudo como mais difícil. Cada visita, ela me recebia com o mesmo olhar atravessado, a mesma postura dura, sabe? Como se eu não tivesse o direito de estar ali. Era constrangedor. E eu entrava quieta, colocava a mão nele
e conversava um pouco, tentava levar alguma paz, mas a presença dela ao fundo, encarando, vigiando, criando uma tensão, fazia tudo ficar pesado demais. E depois de algumas visitas, eu percebi que a minha presença ajudava o Eduardo, mas alimentava ainda mais a hostilidade da mãe dele. E não era justo comigo, sabe? E nem com ele. A situação ficava tão desconfortável, amarga, como se eu estivesse ocupando um lugar onde eu nunca tivesse sido aceita. E eu já tinha passado por aquilo. E então eu parei de visitá-lo. E a gente só se falava por telefone. Bom, o Eduardo ficou bem, voltou a andar normalmente e retomou a rotina, claro, aos poucos. Mas o futebol, o futebol não voltou. E então ele fez o que muita gente faz quando a vida muda sem aviso. Reinventou o próprio caminho. Começou a estudar administração, encontrou um outro tipo de futuro, um outro tipo de direção. E a vida foi nos afastando de uma forma assim tão natural que passaram-se quase 2 anos sem que a gente sequer trocasse uma palavra. Até que um dia o Eduardo apareceu na porta da minha casa. Ele não avisou, sabe? Não mandou mensagem, não pediu permissão. Ele simplesmente veio. E quando eu abri o portão e vi nos olhos dele o mesmo amor e que ele não tinha me esquecido, nossa! Ele disse que queria tentar de novo, que não podia continuar vivendo com aquela sensação de que a gente tinha se perdido no meio do caminho. Falou que se eu dissesse não mais uma vez, ele iria embora e nunca mais me procuraria, porque não aguentava mais ficar preso a uma esperança que só o machucava. Era o ultimato dele, mas não em forma de pressão. Era uma sinceridade crua de alguém que finalmente tinha encontrado o próprio lugar no mundo. E dessa vez tudo era diferente, porque o Eduardo já morava sozinho, trabalhava e cuidava da própria vida. A mãe dele já não controlava mais os seus passos como fazia antes. Eles até se falavam, mas ela não mandava mais em nada. Não havia mais aquela sombra pesada, sabe, por trás das decisões. Então, ele era um homem, não mais um menino sufocado por experiências e cobranças. E foi aí que eu entendi que talvez aquela fosse finalmente a chance que nunca tivemos. A chance limpa, madura, sem interferências, sem medo. E eu não precisei pensar muito. E aceitei. Não por carência, não por saudade, mas porque agora nós dois estávamos livres. Livres para tentar de verdade, livres para amar, sem precisar pedir licença. E foi assim que a nossa história recomeçou. Olha, não como antes, mas como 2 pessoas que já tinham enfrentado um mundo separadas e estavam prontas para construir alguma coisa juntas. E a dona Simone não é a minha melhor amiga, longe disso. A gente não se senta para conversar sobre a vida, não troca confidências, não tem aquela proximidade que muita gente sonha em ter com a sogra. Então, mas também não existe mais guerra. E com o tempo eu fui percebendo que ela me atura, não no sentido de desprezo, mas de convivência mesmo. Ela me tolera, aceita a minha presença e a presença dos nossos filhos, e entende que eu estou na vida do Edu e que isso não depende da aprovação dela. Olha, eu jamais coloco uma mãe contra o filho. A gente aprendeu a conviver, cada um no seu lugar, com respeito, com distância suficiente para não machucar ninguém.
Eu me casei com o Edu e hoje nós temos 2 meninos lindos, o Gael e o Benício. E a minha sogra vive dizendo que eles vão ser jogadores de futebol, como se quisesse reviver o sonho que o filho não pôde realizar. Mas eu e o Eduardo estamos tranquilos quanto a isso. E sempre repetimos que eles serão o que quiserem ser, sem pressão, sem carregar nos ombros o peso de sonhos que não nasceram deles. O meu pai e a Mayumi estão juntos e cada dia mais felizes. Hoje nós duas somos sócias na clínica de estética. Algo que começou pequeno acabou virando um sonho dividido. E com o tempo, eu e a minha mãe também nos aproximamos. E assim, a vida de todo mundo foi seguindo, cada um no seu ritmo, cada um vivendo as próprias mudanças, entre perdas e recomeços e novas chances. A verdade é que todos nós encontramos um jeito bonito de continuar. E às vezes eu penso, sabe, que a vida da gente é feita desses caminhos que parecem se afastar, mas continuam ligados por um fio que a gente não vê. O Eduardo se foi, seguiu o sonho dele, viveu outras histórias, mas nunca me esqueceu. E eu também nunca consegui apagar o lugar que ele ocupou em mim. Mas sabe, naquela época, amar não era suficiente. A gente precisava crescer, se curar, perder e reencontrar pedaços que ainda não existiam. E quando eu pedi para ele me esquecer, eu não disse por mal. Eu disse porque eu sabia, do jeito que estávamos, a gente só ia se machucar. E mesmo assim, lá no fundo, uma parte de mim acreditava que se fosse para ser, o destino daria um jeito de colocar tudo no lugar. E deu. Hoje eu olho para trás e entendo. A gente só se reencontrou porque se soltou antes, porque viveu o que precisava viver separado, porque carregou cicatrizes que ensinaram mais do que qualquer promessa de adolescente. O Eduardo voltou para mim no exato momento em que já não havia mais peso, nem cobrança, nem medo. Voltou no tempo certo, nem cedo demais, nem tarde demais. Voltou quando a vida já tinha me mostrado que eu também sabia caminhar sozinha. E talvez seja essa a parte mais bonita da história. Eu disse que se fosse pra gente ficar junto, o destino cuidaria. E cuidou, não como um conto de fadas, mas como a vida real, com quedas, luto, renascimento e amor que escolhe permanecer.